gravar no computador. Então, estamos gravando. Pronto. Bora lá. Então, hoje a gente vai começar a nossa segunda aula, né? O assunto, ele é um assunto bem extenso. A gente vai focar aqui nas doenças, no manejo das doenças crônicas, tá? Porque a gente não consegue dar conta de tudo. Então, como vocês têm o SAMU esse semestre, pelo menos nessa parte de hoje, de doença cardiovascular, de dislipidemia, insuficiência cardíaca, doença coronariana, a gente vai focar no paciente ambulatorial. Não significa que se vocês não tiverem dúvidas de manejos, a gente pode abordar, tá certo? Mas aí vai ser por demanda, porque a gente tem uma programação do dia pronta. Outra coisa que eu quero avisar a vocês, né? Eu fiz o convite dos professores para fazer participação especial, né, durante o curso, então a gente tem 3 professores convidados. A gente tem professora Daniela Gotardo, para dar aula de sistema digestivo, Maristela Sestelo, para dar aula de sistema respiratório, e a aula de analgesia, né, abordando na parte prática do uso dos AINES e dos analgésicos, eu convidei o professor Pedro Mota, que também hoje faz parte da Farmaco do Sexto comigo. E por conta do doutorado de Maristela, eu precisei reorganizar a nossa programação, porque Maristela, ela pediu para eu antecipar as aulas dela, por conta que ela vai estar na fase de defesa de doutorado, na época que seria a nossa aula. Então, essa nova programação, ela já está aí no AVA, depois vocês olhem, tá? As datas são as mesmas, apenas as aulas que eu precisei modificar a aula de Maristela, então eu joguei uma aula minha mais para frente para poder manter as demais aulas, tá? Mas todas as aulas vão ser mantidas só com esse detalhe da modificação das datas. Deixa eu deixar o chat aberto aqui do lado. Então, tá. Então, eu recebi algumas mensagens hoje de colegas de vocês que iam estar no plantão, chegando em plantão, saindo em plantão. E como a gente já tinha programado, a aula vai ficar gravada para vocês. A gente vai começar a discutir aqui alguns casos clínicos para a gente entender como é que a gente vai aplicar aqueles conhecimentos que vocês tiveram na parte teórica. Então, bora começar aqui. Eu vou começar hoje com esse casinho clínico aqui. Então, só um instante, alguém quer perguntar alguma coisa ou quer fazer alguma observação antes da gente começar? Tá tudo de boa? Tudo certo. Então, tá. Então, bora lá. Então, eu estou diante de um paciente masculino, negro, 55 anos, que vem apresentando dor retroesternal após esforço, que melhora após repouso de aproximadamente 4 minutos. Ele traz exames e mapa de 2 meses atrás com os seguintes resultados. Média de PA nas 24 horas, 135/82, em vigília, 139/85, durante o sono, 125/73. Traz exames de laboratório. Hemoglobina de 12,9, né, boa, um leuco normal, um sódio de 130, um potássio de 3, ureia 79, creatinina 1,5, um clearance calculado de 55 e uma glicemia de jejum de 108. Você faz um diagnóstico de angina estável. Beleza. Qual é a conduta de vocês? Vocês estão lá no postinho de saúde, recebe esse paciente e a gente vai precisar medicá-lo. Como é que a gente vai fazer? Pode falar, pode ser via chat, vocês que escolhem. Professora, eu acho que é um paciente que tem aparentemente um quadro de hipertensão arterial, né, por causa dessa PA em vigília acima de 130/80 nas 24 horas. Parece que ela também tem uma hiponatremia e um potássio baixo também, pode ser
Não sei, revendo assim a questão, não pensaria nada a princípio. Mas como ele tem um quadro de angina estável, ele tem que passar aquelas drogas da DAC crônica, né? Que eu acho que é estatina, beta-bloqueador e Ecobral. Acho que são essas três, se eu não me engano. São 4, João. Seu raciocínio está ótimo. Inclusive, você deu sorte de falar, porque eu estava olhando aqui para você, eu já ia dizer, vamos embora, João Vitor, fala alguma coisa. Na hora que eu ia Tá falar, você sincronizado, falou. né? Sintonizado. Sincronizado. Então, a gente tem, né? Primeira coisa, eu estou no postinho de saúde, eu tenho indicação eu estou dando o diagnóstico de angina estável, eu tenho necessidade de mandar esse paciente para a UPA? Se ele não estiver sentindo dor na hora, Não, né? A princípio, não. Então, a é. gente vai fazer o manejo da DAC estável. E a gente sabe que para o paciente com doença arterial coronariana, ele viver mais tempo, a gente tem o famoso kit DAC, né? Mas aqui a gente não vai falar só do kit DAC, a gente vai falar de quais são as drogas de cada uma delas e quais são as doses que a gente vai colocar. Então, é um paciente com doença arterial coronariana, a gente sabe que esse perfil de paciente, eles têm benefício com 4 classes de droga, né? Então, a gente tem João falou, inibidor de ECA ou BRA, a gente tem o beta-bloqueador, a gente tem a estatina e o antiagregante plaquetário. Então, Nanda botou ali, a S coloca também? Coloca. Então, a gente tem 4 classes de drogas que a gente vai utilizar, né? As 4, né? Então, vai usar todas? Vamos usar todas. João chamou a atenção que esse paciente recebeu o diagnóstico de hipertensão, mas ele é um paciente hipertenso coronariopata. E a gente vai iniciar as drogas para tratar a coronariopatia. Então, a gente sabe que 2 delas já têm efeito antihipertensivo. Então, eu vou partir do pressuposto que ele já vai estar medicado para hipertensão. Tá, João? Então, a gente vai colocar para ele inibidor de ECA ou BRA, a gente vai colocar para ele beta-bloqueador, a gente vai colocar para ele o antiagregante plaquetário, de preferência o AS, e a gente vai colocar a estatina. Então, quais são as doses, né? As doses, normalmente. Então, eu vou prescrever o AS. Eu vou prescrever o AS, a gente sabe que a posologia é, via de regra, 100 miligramas por dia. Mas eu tenho a possibilidade de usar 81 miligramas. Vocês sabiam disso? Vocês sabem que a dose de proteção cardiovascular, né, varia entre 81 e 100. A gente tem como usar 81 miligramas a 100 miligramas. Por que eu uso 100 miligramas via de regra? É por causa Posologia. Ui, peraí que eu puxei aqui o fio. Pronto, porque tá certo aí, ó. Porque dá no SUS, beleza, Yuri tá certo. Essa é a mais disponível, essa é a única disponível no SUS. É mais fácil de encontrar na farmácia, inclusive é mais barato, tá? Mas se eu tenho um paciente que tem sintoma dispéptico, né, que é polidroga, que teve algum histórico de doença dispéptica prévia, eu posso usar 81 miligramas para ele. E ele vai estar medicado, tá? Então, a gente tem 81 miligramas de algumas marcas específicas. A gente não tem o genérico de 81. Mas vocês podem ver, tá lá prescrito. AS, 81 miligramas. Não achem estranho, tá? Então, é possível eu prescrever. E 81 miligramas ele já está protegido do ponto de vista de prevenção. Tá? Mas, via de regra, a gente bota 100, que é o que tem no postinho, que é o mais barato. Tá? Então, eu prescreveria AS, 100 miligramas, algum horário do dia específico, alguma orientação? No almoço, na hora do almoço. Por quê? Boa pergunta. Na verdade, o paciente tem que estar de barriga cheia, tá? Por conta da dispepsia do AS. Então, normalmente a gente coloca o almoço, porque a nossa cultura do Brasil é a refeição que o paciente mais come, né? Então, a gente garante que essa barriga esteja, entre aspas, cheia. Então, mas poderia ser depois do café da manhã, não tem problema. Se o paciente tem um café da manhã, ok. Poderia ser depois do jantar, se ele usa algum outro remédio que não pudesse chocar o horário, não teria problema. Mas, habitualmente, a gente passa no almoço por conta disso. O paciente tem que estar de barriga cheia e toma o AS para reduzir dispepsia.
Estatina. Qual é a estatina? Como é que eu vou calcular a meta de LDL desse paciente? Como é que funciona isso na minha cabeça? Calcula o risco cardiovascular. Vocês são fofos. Mas, assim, esse paciente, eu preciso ir para a calculadora? Não preciso. Ó, a Nanda já botou ali, ó. LDL menor que 50. Por quê? Porque ele é um paciente coronariopata. Na hora que ele é coronariopata, eu não preciso nem botar na calculadora. Automaticamente, ele é muito alto risco. Então, se ele é coronariopata, se ele já teve um AVC, ele é muito alto risco. Muito alto risco é igual a meta de LDL menor do que 50, ou, como Nanda botou ali também, uma redução de LDL basal de 50%. Vocês conseguem entender que existem essas duas formas de meta? A gente tem a meta numérica, como o nosso cérebro trabalha mais fácil com isso, acaba que é a meta mais usada, né? Eu divido por riscos e eu coloco quais são as metas numéricas. Mas eu tenho as metas percentuais, que, inclusive, se a gente for olhar a literatura, ela é mais embasada, trabalhando com metas percentuais, tá? Mas daqui a pouquinho eu falo um pouquinho mais sobre isso. Para a gente agora, que esse paciente é de muito alto risco, a gente já entendeu por quê, eu vou colocar para ele uma estatina que consiga reduzir o meu LDL para ou menor do que 50 ou 50% do basal. Aí a gente tem que eu posso usar simvastatina junto com ezetimiba, posso usar atorvastatina, posso usar rosuvastatina, tá? Vai depender de qual vai ser essa resposta para eu ir ajustando a dose posteriormente para esse paciente. Beleza. Beta-bloqueador. Então, a gente vai usar um beta-bloqueador. Qual é o beta-bloqueador que a gente normalmente usa para paciente coronariopata? É o carvedilol, tá? Então, via de regra, a gente usa o carvedilol. Ele é seletivo, a gente tem vários estudos com carvedilol em doenças cardiovasculares. Então, é o beta-bloqueador que a gente usualmente prescreve, né? Inclusive em postinho. Como é que a gente vai prescrever? Então, tudo vai depender de como está o meu paciente para eu pensar na dose, né? Então, eu posso começar desde uma dose pequenininha, que a gente vê ali, ó, a gente tem comprimido de 3,125, que eu posso começar devagarzinho, de 12 em 12, até chegar em doses maiores. Por que tem paciente que a gente tem que começar devagar? Porque nem todo paciente tem uma pressão alta e tem uma frequência cardíaca que permita a gente entrar com dose cheia, tá? Então, vai depender do perfil. Esse paciente da gente, que é um paciente que está hipertenso, eu botaria aí inibidor de ECA de boa, já começaria com uma dose mediana de beta-bloqueador tranquilamente. Mas nem todo coronariopata é hipertenso. A maioria é, porque a hipertensão é um fator de risco, né, de doença cardiovascular. Mas tem pacientes que têm dislipidemias familiares e que eles não são, de forma basal, né, hipertensos. E aí, nesses pacientes, a gente tem que ir com mais cautela, aumentando a dose do beta-bloqueador de forma gradual. Uma coisa que a gente precisa lembrar na DAC, né, é que além dessas 4 drogas, o beta-bloqueador e o inibidor de ECA, eles têm que estar na dose máxima, ou dose máxima que o paciente tolere. Dessa forma, eu tenho um maior impacto na mortalidade. Então, se o meu paciente eu puder usar a dose máxima do IECA, massa. Se eu conseguir usar a dose máxima do beta-bloqueador, ótimo, tá? Então, a gente precisa também lembrar disso. Não basta eu botar o IECA e o beta-bloqueador. Eu tenho que tentar chegar nas doses máximas, né, de cada uma das drogas, ou a máxima, pelo menos, que o paciente consiga tolerar, eu já considero como um sucesso na minha terapêutica. Então, inibidor de ECA, o que a gente tem e que normalmente usa e que é gratuito? Enalapril, captopril, tá? O enalapril a gente pode usar 1 a 2 vezes ao dia. E o captopril a gente pode começar com 2 vezes, mas se eu conseguir a dose cheia, a gente divide o captopril em 3 vezes, né? A dose cheia
do captopril é 150 miligramas por dia, 50 miligramas de 8 em 8 horas. Mas se o paciente não tiver uma pressão alta, a princípio, eu posso começar até com 12,5 de 12 em 12, com 25 de 12 em 12, se ele tender a hipotensão, só para conferir a proteção, né? E aí a gente vai aumentando. E o enalapril, a gente pode usar uma posologia harmônica diária, pode, tá? Então, se eu quiser dar os 40 miligramas, que é a dose máxima, de uma vez, pode. Ou eu posso usar 20 de 12 em 12. O paciente tem uma pressão basal baixa. Eu começo com 5 miligramas por dia. E aí eu vou tateando. Pronto, Duda está perguntando aqui. E se eu optar pela losartana, né, por um BRA? O que a gente tem? Boa, Duda. Eu nem botei aqui, mas eu deveria ter botado essa coluninha do BRA também. Boa, boa mesmo, boa lembrança. Então, normalmente, o que a gente tem é a losartana. A losartana, a gente tem comprimido de 50 e de 100, né? A dose máxima diária da losartana, habitualmente, é 100 miligramas por dia. Então, no SUS, eu tenho comprimidos de 50, ok? Então, eu posso usar 50 de 12 em 12, a gente faz muito isso porque é o comprimido que o paciente pega de graça, né? Posso usar 50 de 12 em 12 ou até os 2 de 50 uma vez ao dia. Pode. Não tem diferença, não tem problema, ok? Então, a losartana, que é o que Duda perguntou, que é um BRA, a gente poderia usar o comprimido de 50 miligramas, começando com um por dia, se o paciente não for hipertenso, podendo chegar a 2 comprimidos de 50 por dia, que podem ser dados uma vez só ou divididos, aí vai pela comodidade do paciente, ou ele comprar o comprimido de 100, né? Tem paciente que já é polifarmácia e diz, doutora, me passa o comprimido de 100 porque é menos um comprimido. Pode também, e você dá dose única diária. Ficou claro? Ou tá rápido, ou tá de boa? Oi, Pro. Eu mandei uma dúvida no chat, acho que a senhora não viu. Então, não vi. O beta-bloqueador começa com a mínima e vai aumentando, ou você bota a dose máxima logo? Não entendi. Pronto. Me desculpa, eu até vi isso, mas é porque eu tinha falado um pouquinho antes, eu achei que tinha sido antes de eu falar. Vai depender muito do perfil do paciente. Então, assim, se é um paciente que ele, de cara, ele já tem uma frequência mais cardíaca mais alta, já tem uma hipertensão, eu já posso começar com uma dose maior, pelo menos 12,5 de 12 em 12, né? A gente normalmente não começa já com 25, mas 12,5 de 12 em 12 é uma dose que eu considero boa para começar. Mas se for um paciente, por exemplo, eu até comentei com vocês que eu sempre falo de um paciente que eu tenho que ele é atleta e ele tem dislipidemia familiar, então a pressão dele basal é baixa, a frequência cardíaca dele basal é baixa porque ele é atleta, né? A gente precisa começar com 3, 125 de 12 em 12 e vai vendo como é que ele fica. Tolerou? Beleza, a gente aumenta para 6,25 de 12 em 12. Tá de boa? Aí a gente vai aumentando, ok? Na dúvida, sempre comece com menos e vá para mais. É melhor do que o paciente ter uma hipotensão, né? E é bem desagradável a sensação da hipotensão, pode causar desmaio, síncope, queda, fratura e tudo mais. Ficou claro? Ficou assim, obrigada. Vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio de dose? Só Duda que me deu feedback. Fico até preocupada. Bom. Mais feedbacks ali. Ok. Tá. Qualquer coisa a gente vai mais devagar. Então, pronto. Então, o que fica do paciente com DAC, né? E aparece muito em consultório de clínica médica, em PSF, em residência de clínica médica. O paciente com DAC, ele precisa estar usando o kit das 4 drogas. A gente precisa, pelo menos, tentar chegar às doses máximas de ECA ou BRA e de beta-bloqueador. Isso dá maior benefício ao paciente. E a dose da estatina, né? Eu botei ali asterisco, porque, na verdade, a dose vai depender muito da resposta do paciente para poder a gente saber qual dose é o ideal. Vai depender do que dose seja necessária para alcançar a meta de LDL menor que 50.
e já já eu mostro uma tabela que vai nos orientar em relação a isso. Então, a gente tem a diretriz, né, que foi publicada em 2017, que é a Diretriz Brasileira de Dislipidemia e de Prevenção da Aterosclerose, que ela coloca aqui para a gente as metas de LDL de acordo com as categorias de risco, tá vendo? Então, aqui, baixo risco, intermediário, alto e muito alto, a gente tem as metas de LDL menor que 50. A gente sabe que dos lípides é o que tem um fator de associação modificável de forma farmacológica mais forte, tá? A gente sabe que o HDL é fortemente relacionado a risco cardiovascular, mas a gente não consegue mudar muito os HDLs, né? A gente não tem ferramenta farmacológica para isso, mas para o LDL a gente tem, então a gente acaba focando muito na meta do LDL. Paciente como o nosso agora, de muito alto risco, a gente vê aqui que a meta de LDL é menor que 50, e também tem sido muito explorado, né, nos últimos anos, a meta do não HDL também. Eu acho que a gente vai acabar usando muito isso daqui para frente, mas pelo menos por enquanto a gente foca muito em meta de LDL. Então, a gente tem as metas numéricas, como eu trouxe para vocês, tá? Mas a gente tem as metas de redução percentual. Na prática, olha para cá, daqui a pouco olha para a tabela. Na prática, como é que funciona muito esse raciocínio, né? O paciente que não está usando estatina, Travou para vocês? Apareceu aqui conexão instável. Não? Deixa eu abrir o chat aqui. Não, tá normal, tá. Então, como é que a gente trabalha muito assim no nosso cérebro, né? Eu pego um paciente que ele é virgem de tratamento, né? Então, é um paciente que ele nunca usou estatina. Ok, eu vou trabalhar em cima da redução percentual porque eu tenho uma noção ali daquele LDL basal, e aí eu anoto, por exemplo, o meu LDL basal sei lá, chutar aqui, 160. Então, o paciente que aparece com um LDL basal de 160, uma redução de 50%, eu coloco lá no meu prontuário que a meta dele é um LDL de 80, tá? Então, eu posso trabalhar dessa forma quando a gente tem um paciente virgem de tratamento, e os pacientes que já estão com estatina, que é mais difícil a gente fazer esse raciocínio, não é impossível, tá? Vou explicar já já por quê. Mas é mais difícil a gente fazer esse raciocínio. A gente trabalha com meta numérica, porque aí eu consigo alcançar aqueles valores, né? E eu sei que eu estou dentro da meta de qualquer forma. Existe uma fórmula, a gente usa pouquíssimo, mas eu posso pegar esse valor do LDL e multiplicar, não me lembro agora se é 1,3 ou 1,4, para a gente ter o LDL basal. Posso até checar isso para dar para vocês. É uma fórmula mais teórica, tá? A gente não usa muito na prática, mas não seria impossível eu pegar um paciente que está usando estatina e eu, pelo menos, ter uma ideia de qual era aquele LDL basal, tá? Então, aí a gente tem essas metas numéricas e as metas percentuais. Essas metas percentuais, elas trazem um pouco de tranquilidade quando a gente pega aquelas dislipidemias familiares, com aqueles LDLs que pipocam e que a gente não consegue chegar numa meta numérica, né? Então, eu pego LDLs de 250, pegar um paciente com com um LDL de 250 e querer que esse paciente chegue a uma meta de 50, muitas vezes a gente não consegue. Mas se a gente consegue reduzir 50% e pelo menos para 125, eu sei que esse paciente já vai estar com uma proteção, né? Vai estar nessa meta de proteção. Vamos passar aqui. Dislipidemia familiar sempre tem que tratar pacientes com LDL acima de 190, eles já são considerados de alto risco. Bia, a gente vai falar da calculadora daqui a pouco. Um dos fatores para eu estratificar o risco, que já está numa das perguntas iniciais, valor do LDL é maior do que 190, esse paciente não precisa fazer mais conta nenhuma. Ele automaticamente vira alto risco. Então, ele precisa tratar. Tá certo? Ele precisa tratar. Hoje, a gente tem acesso, as crianças fazem, né? Exames precocemente. Antigamente, não se fazia.
Então, tinha muito paciente jovem com doença aterosclerótica, porque nunca deu esse diagnóstico, tem dislipidemia familiar, tinha LDLs altíssimos, né? Eu não sei se eu cheguei a comentar na época da aula com vocês, mas eu tinha um amigo de adolescência que ele morreu com 19 anos de infarto. Então, ele tinha uma dislipidemia familiar que não sabia que tinha. Naquela época, a gente não fazia, assim, exame como as crianças fazem hoje, né? A acessibilidade não era tanta, a cultura disso também não era tanta. Pelo menos um exame de triagem, né? Naqueles pacientes que têm histórico. Ok, então vamos passar aqui. Ok, e assim, de acordo, né, com esse risco, a gente viu que pacientes de alto e muito alto risco, a gente tem que reduzir mais do que 50% do LDL, e aí a literatura nos ajuda. Ela já me diz aqui, ó, você quer reduzir 50%? Jogue a torva 40 a 80, é o que faz isso. Jogue Rosuva de 20 a 40, é o que faz isso. Ou, se for usar simvastatina, tem que ser a dose máxima de 40 e junto com a ezetimiba, para você conseguir isso, senão você não consegue, tá? Paciente de risco intermediário, a gente tem que reduzir 30 a 50% do LDL. Aí a literatura traz para a gente, né? Claro que paciente não é receita de bolo, mas isso é pelo menos para guiar a gente a princípio. Vai usar a Simva, pode ser aqui, ó, as que a gente mais usa, né? Simva de 20 a 40, pode usar a Torva 10 e 20, Rosuva 5 e 10, pode ser que você consiga. E no baixo risco, menos do que 30%, Simva de 10, ele nem coloca a Torva e Rosuva porque são de maior potência, né? A gente tem a pitavastatina, que é possível de ser usada, a pitavastatina aí até de 1 miligrama pode ser usado para essa baixa intensidade. Ok? Então, isso acaba ajudando a gente na prescrição inicial. E, posteriormente, a gente vai ajustando isso de acordo com a resposta desse paciente. Ok, bora ver esse casinho aqui. Então, eu estou agora diante de outro paciente, um paciente masculino, 78 anos, portador de demência, tabagista, coronariopata, diagnosticado como portador de angina estável. Ele vinha assintomático quando iniciou o quadro de dor precordial, que piora os esforços e melhora com nitrato há cerca de 6 meses. 3 meses, desculpa. Então, ele tem uma pressão de 160 por 100, frequência cardíaca 80, frequência respiratória 14. No laboratório, ele trouxe um LDL de 80, uma ureia de 36, creatinina de 0,7, glicemia de jejum de 98, transaminases ok, hemograma ok, triglicérides de 160. Ele já usa em casa AS de 100 miligramas, ok. Então, está na dose já de antiagregante ok, né? Deixa eu jogar o chat para cá. Ele usa enalapril, 40 miligramas, usa carvedilol, 12,5 miligramas, usa atorvastatina de 20 miligramas, e eu quero saber o que vocês vão fazer com essa criatura. Yuri está perguntando se a Rosuva, por ter menor efeito de empachamento, para otimizar a adesão terapêutica, pode tomar em qualquer horário do dia. Você quer trocar, Yuri? Sim, a Rosuva posso usar qualquer horário do dia. A gente acaba usando de noite por um hábito prescritivo das estatinas, né, de um modo geral. Mas, de fato, eu posso usar ele em qualquer horário. Isso pode melhorar a adesão terapêutica? Pode ser, é uma opção. Lembre que a Rosuva, ela não é gratuita, tá? A Torva, eu consigo, através de liberação de medicação de alto custo, com aqueles formulários, né, que aqui em Salvador a gente encaminha para o SEDEBA, para pegar a Torva. Tem todo um protocolo, mas pode, né? A Torva libera e sim vai no postinho. Mas você está certo, viu? Com relação à sua observação. Então, Henrique quer aumentar o beta-bloqueador, otimizar a dose de carvedilol. Stephanie, ele já está com enalapril. Você botou colocar um enalapril, otimizar a dose... Pronto. Eu não tinha visto, não. Pronto. Então, ó, ele está com a S, dose ok, está com inibidor de ECA, dose máxima.
Mas os meninos estão querendo aí aumentar a dose da atorva de 20 para 40, escreveram aí no chat, joia, porque ele não está na meta terapêutica, né? Então, quer dobrar a dose da atorva, concordo. Estão querendo aumentar a dose do carvedilol de 12,5 para 25. Alguém colocou aqui em cima também, porque o chat, graças a Deus, um monte de gente escreveu um monte de coisa de vez. Então, posso aumentar a dose do carvedilol? Por que vocês estão querendo aumentar a dose do carvedilol? Para chegar na dose máxima, joia, Henrique. Essa é uma ótima resposta. E também porque baixaria um pouco a PA. Um pouquinho, mas eu estou pensando mais, sabe em quê? Frequência cardíaca ali, ó. Eu quero reduzir um pouquinho a frequência cardíaca, porque me ajuda, né? Ele não está taquicárdico, mas qual é a frequência cardíaca que a gente normalmente deixa, né? Abaixo de 70. Então, a gente otimiza a dose do beta-bloqueador por vários motivos, né? Então, a gente otimiza porque, idealmente, eu quero chegar na dose máxima para proteção, porque eu quero baixar um pouquinho essa frequência cardíaca para deixá-la menor do que 70, tá? Alguém falou aqui ivabradina. O que ivabradina faz? E seria o momento agora de usar ivabradina? Ainda não. Duda, mas veja só, você quer diminuir a frequência cardíaca, beleza. Só que a gente tem como aumentar a beta-bloqueador ainda. Então, veja que a ivabradina, ela entra como uma possibilidade quando... Aí, muito bem, vocês estão espertíssimos. Se eu tiver frequência cardíaca acima de 70, com tratamento otimizado. Fechou. Então, a ivabradina, eu vou segurar a mão dela um pouquinho, tá? Segurar ela um pouquinho. Então, a gente vai dobrar a dose da torva, concordo. Dobrar a dose do carvedilol para chegar em dose máxima, concordo. Manter nalapril, manter a S, mas vocês falaram tão bonitinho aqui no chat, controlar o duplo produto, né? Então, veja que é uma angina, e eu acho que vocês lembram daquilo que a gente falava no 6º semestre, né? Paciente está com angina, a primeira coisa que eu olho, duplo produto, como é que tá? Porque se o duplo produto estiver descompensado, o meu foco vai ser, vamos baixar a frequência cardíaca, vamos baixar a pressão arterial, porque eu reduzo o consumo. E se eu reduzo o consumo, eu reduzo dor. Então, além de tudo que vocês me disseram que iam fazer, o que a gente vai fazer a mais? Segura a pergunta, Nanda, para daqui a pouco. Associar um antihipertensivo. Tem algum antihipertensivo que é melhor? BCC. Fechou. BCC de hidropiridínico ou não de hidropiridínico? De hidropiridínico. Ah, vocês estão muito metidos. Vocês nem precisam de mim mais. BCC de hidropiridínico. Por que a gente não bota um BCC não de hidropiridínico? Porque eu não associo com beta-bloqueador. Porque ele é mais cardioseletivo. Certo? Então, quando a gente pensa, né, no BCC, no paciente com coronariopatia, se eu estou pensando no BCC, naquele paciente que usa beta-bloqueador, esse BCC vai ter que ser o de hidropiridínico, né? Porque a gente não associa. Eu não vou nem dizer que nunca a gente associa, porque tem situações raríssimas que a gente pode até associar, mas via de regra a gente não associa. Então, eu usaria um BCC de hidropiridínico com o objetivo de reduzir pressão arterial. Beleza. Agora, só uma outra pergunta que eu quero fazer. Teria alguma situação para esse paciente que eu usaria um BCC não de hidropiridínico?
se tiver contraindicação ao beta-bloqueador. Fechou. Então, peraí, João, segura essa pergunta, segura isso aí. Eu iria utilizar um BCC não dihidropiridínico se eu tivesse contraindicação ao beta-bloqueador e que não fosse contraindicação ao BCC não dihidro. Porque existem contraindicações que são próprias do BCC, do beta-bloqueador, né, que não são do BCC, mas existem contraindicações aos dois. Quem me dá exemplo de uma situação em que eu substituiria o beta-bloqueador por um BCC não dihidro? Ou seja, uma contraindicação só do beta-bloqueador. João falou ali asma já. O que mais? DPOC, que seria asma, ok. Doença periférica, né? O paciente que piora a vascularização periférica quando eu uso beta-bloqueador, também é outra situação em que eu posso usar o não dihidro, mas não posso usar o beta-bloqueador, né? Então, claudicação intermitente, asma, situações em que eu não posso usar beta-bloqueador, penso num BCC não dihidro e também não posso. Mari, não entendi. FA crônica não seria uma indicação para beta-bloqueador, não? Não, é porque Sim. falaram aqui em cima fibrilação atrial, aí eu acho que fibrilação atrial não seria uma contraindicação, e sim uma indicação para o beta-bloqueador, né? Ah, entendi. Eu não vi terem É como escrito FA trata. lá, mas você está certa. Peraí, gente, confundiu aqui. Aí Cláudio botou, caso não possa usar beta-bloqueador, Mari. Tá confuso. Vamos desconfundir esse chat aí. Peraí. Ó, primeiro eu tinha perguntado uma situação em que seria indicado usar um BCC não dihidro, tá? No caso, uma situação em que o paciente teria contraindicação ao beta-bloqueador, mas não teria ao BCC não dihidro. Aí vocês me falaram asma, né, e claudicação intermitente. Beleza, é uma contraindicação própria do beta-bloqueador. Eu teria como tirar ele e botar um BCC não dihidro. Essa é uma das perguntas que eu fiz. Espera aí que eu não vou ler o chat agora não, senão vai confundir. Ó para cá primeiro, para a gente ver isso aqui. Aí depois eu perguntei, e quais seriam contraindicações aos dois? O paciente tem contraindicação ao beta-bloqueador, aí eu penso, poxa, vou botar um BCC não dihidro, mas eu também não posso, porque é contraindicação às duas coisas. Bora lembrar? BAV, né? Segundo, terceiro grau, exatamente. O que mais? Bradicardias consideradas significativas, né? Frequência cardíaca em torno de 50, basal, a gente não poderia usar um e não poderia usar o outro. Tá? Ok, agora vamos voltar para tirar a dúvida. Deixa eu voltar o chat aqui para antes, para ver se eu entendi qual foi essa dúvida que esse povo meteu uma fibrilação atrial aqui no meio, que eu não estou entendendo. Cadê? Na FA, o BCC não dihidro poderia ser utilizado caso não possa beta-bloqueador. Certo, essa informação é verdade. Cláudio colocou. Então, só para a gente esclarecer isso aqui, que eu não sei exatamente como foi que colocaram aqui no chat, mas assim, na FA, né, a gente tem aquelas duas possibilidades. Ou eu faço cardioversão e uso um antiarrítmico, né? Isso na FA crônica, né, sem instabilidade hemodinâmica, eu posso fazer cardioversão e usar antiarrítmico, ou deixar o paciente em FA e usar as duas medicações que evitem as duas complicações, né? Uma é evitar a formação de trombo, que a gente usa o anticoagulante, a outra é evitar a fibrilação ventricular. Acho que foi mesmo. Acho que foi isso, Cláudio.
Acho que foi o timing do chat, que aí ele apareceu depois a resposta e aí gerou confusão. Então, posso usar o anticoagulante e a medicação que diminua a condução atrioventricular, que aí entra beta-bloqueador, entra BCC não dihidro, entra quem mais, que pode ser terceira opção, bem terceira, bem lá embaixo. Quem lembra? Socorro. Digoxina. Exatamente. Digoxina. Apareceu um filho de Deus que botou aí no chat digoxina, porque eu não vou nem comentar as outras coisas que apareceram ali. O povo que vai assistir depois nem botar isso na mente. Então, beta-bloqueador, BCC não dihidro e digoxina. São as 3 possibilidades. Tá, mas bora voltar aqui. Isso, Yuri, eu nem vou comentar, mas você tá certo. Escreveu o negócio certo. O povo que tá aqui lê, para poder desconfundir. Bora ver aqui, então. Tá, então bora passar aqui o que foi que eu escrevi. Então, ó, aqui é uma angina com duplo produto alterado. Então, eu tenho que otimizar controle pressórico e frequência cardíaca. Aumenta beta-bloqueador, associa o BCC, né? No caso, eu botei aqui o amlodipino, que é o que a gente tem no SUS. Aumenta a torva para 40 e o nitrato de demanda, né? A gente vai orientar o paciente. Olha, se o senhor sentir dor até eu lhe ver de novo, o senhor vai colocar aqui esse nitrato debaixo da língua, né? Que é o nitrato de demanda. O nitrato de demanda, ele é muito termômetro. É um termômetro para eu saber como esse paciente está em casa. Eu vou perguntar a ele quando ele voltar para mim, né? Quantas vezes o senhor precisou usar? Isso me dá uma ideia se eu preciso otimizar ali aquela terapia basal, tá? Aí aqui, né, falando das doses, então a gente tem alguns tipos de nitrato. A gente tem o famoso Isordil, né, que é famosíssimo. O Isordil é de uso sublingual. Então, a gente tem comprimidos de 2,5 e de 5 miligramas. Então, a gente orienta que o paciente coloque um comprimido debaixo da língua, né? Para alívio de demanda. Isso é de demanda, tá? A gente tem também o Sustrate, que também é sublingual. A gente usa aqui, pode usar 10 miligramas, cerca de 3, 4 vezes ao dia. Não pode passar de 40 miligramas por dia do Sustrate. A gente tem, e aí assim, para o que a gente ia passar para esse paciente, seriam esses 2. Mas eu já emendei aqui só para vocês terem conhecimento da posologia do nitrato oral de manutenção, que é o monocordil, é o que a gente mais usa, né? Que é o mononitrato de isosorbida. A gente pode usar 10 a 20 miligramas, em torno de 2 a 3 vezes ao dia, né? Os comprimidos vão de 20 e de 40 miligramas. Só para vocês terem uma ideia, mas isso não é para esse paciente agora, é só porque eu peguei o gancho do nitrato, falando de posologia, né? Aquele paciente em que precisa do nitrato de manutenção, a gente teria essa possibilidade, não é esse nosso paciente agora. E o BCC, aqui a gente tem, eu coloquei lá o amlodipino, né? Que a gente tem gratuito, a gente tem também nifedipino retard, a gente tem o levanlodipino, que é mais novo, né? E tem outros também, esses são os mais usados. Existe vantagem do levanlodipino? O levanlodipino, ele incha menos pé do que o amlodipino. A gente, na prática, faz essa troca quando o paciente queixa que começou o amlodipino e fez edema de membro inferior. A gente acaba fazendo essa troca para o levanlodipino porque ele tem uma taxa menor de edema. E eles têm uma relação de equivalência quando eu vou fazer essa troca, tá? Repito, Mari. Mari está pedindo para repetir o levanlodipino. O levanlodipino, ele não é gratuito, né? Ele é pago e ele tem uma vantagem que ele dá menos efeito adverso de edema de membro inferior do que o amlodipino. Então, na prática, a gente usa o levanlodipino em substituição ao amlodipino. Então, eu começo com o amlodipino, que é gratuito, né? O paciente faz edema de membro inferior, começa a ficar limitado com o uso da medicação, a gente pode trocar para o levanlodipino. E o levanlodipino, ele é o dobro de potência. Então, por exemplo, se o paciente está com 5 de amlodipino, eu vou usar 2,5 do levanlodipino, tá? É a relação do dobro ou metade, né? Vai depender do seu referencial. Então,
Estou com 10 de amilodipino, eu uso 5 do levonorepino. Deu para entender? Ficou? O sustrate também pode ser feito de horário. Pode, o sustrate pode, mas normalmente a gente usa mais o monocordil de manutenção, certo? Porque é mais acessível, é mais tranquilo, é via oral e a gente consegue fazer essa divisão. Tranquilo, Ju. Tá. Aí esse nosso paciente, deixa eu abrir o chat e botar aqui. Pronto. Esse nosso paciente retornou em um mês. Então, quando ele voltou com um mês, ele já estava usando, né, as doses ajustadas. Então, ele está com o ASzinho dele de 100, que a gente não mexeu. Ele está com o enalapril dele de 40 miligramas dia, que a gente não mexeu. Está com o carvedilol 25 de 12 em 12, a gente otimizou essa dose. Está com a torva de 40, a gente otimizou a dose. E está com o amlodipino de 5. Pronto. Aí, a pressão dele está em torno de 12 por 8, a frequência cardíaca de 68, mantendo precordialgia, qual a conduta farmacológica. Nanda, me explique aí por que você está botando que é trimetazidina. O que a trimetazidina faz e por que você escolheu ela? Porque ela não mexe no duplo produto, né? Ela não interfere nos parâmetros hemodinâmicos, nem na pressão, nem na frequência, que já está controlado para esse paciente, mas ele continua sintomático. Então, eu acho que ela interfere no metabolismo do ADP, da ATP, alguma coisa assim. Isso. Então, acho que seria uma boa opção. Porque aumenta a tolerância ao exercício também, né? Tá. Então, gostei muito da sua observação, tá? Já eu vou comentar algumas coisas que colocaram aqui. Então, bora prestar atenção. É um paciente que está com angina. Se a gente for ver, ele está com terapia otimizada? Tá. Já está com as doses máximas de tudo que ele tem que usar. Mas ele está com dor. Aí, qual é o próximo passo? Bate olho no duplo produto. Duplo produto tá ok, né? Pressão tá 12 por 8, frequência cardíaca tá menor que 70, que é do jeito que eu quero que esteja. Então, das 4 drogas que a gente tem antianginosas, né? Tem uma delas que não mexe em parâmetro hemodinâmico. E 3 delas mexem em parâmetros hemodinâmicos, né? Então, a gente tem o BCC faz redução de pressão, faz vasodilatação também, né? Mas tem esse efeito hemodinâmico. A gente tem a ivabradina, que faz controle de frequência cardíaca. A gente tem o nitrato faz vasodilatação, um dos efeitos adversos dele, inclusive, é a hipotensão. E a gente tem a trimetazidina, que não interfere em parâmetros hemodinâmicos, que ela otimiza o uso, certo, Kátia? Ela otimiza o uso do oxigênio, né? Então, se eu pego um paciente que tem duplo produto controlado, né, em situações ideais, eu iria usar para ele a trimetazidina aqui, não tenho dúvida nenhuma. Ela entraria como minha droga de escolha para esse paciente. Se eu tivesse que escolher uma droga para usar das 4 antianginoses, seria a trimetazidina. Né? Então, a gente lembra que a gente tem 4 drogas que reduzem mortalidade e 4 drogas antianginosas. Né? Então, se o paciente está com terapia otimizada com essas 4 drogas e mantém dor, eu vou pegar a caixinha do plano B, que são 4 drogas, e vou escolher dentre elas, para aquele meu paciente, de acordo com os parâmetros hemodinâmicos, de acordo com a situação dele, qual seria a ideal. Nesse caso, a ideal seria a trimetazidina, por tudo que Fernanda falou. Colocaram aqui no chat. Pode aumentar a dose do amilodipino? Eu não aumentaria, não. Até posso. Se o paciente não tiver condição de trimetazidina, eu até poderia ter, mas o amilodipino, ele é um potente anti-hipertensivo. Esse paciente, estando em 12 por 8, eu aumentando a dose do amilodipino, para ele fazer hipotensão, não vai custar, tá? E teve uma outra coisa que colocaram aqui, deixa eu subir aqui o chat antes, cadê? Pode colocar nitrato de manutenção também? Quem falou foi Mari. Mari colocou para aumentar, para colocar o nitrato de manutenção. E aí, pode colocar o nitrato de manutenção?
que vocês acham para a gente responder, Mari? Pode fazer hipotensão. João botou, acho que pode, mas tem que ficar de olho na pressão. Esse é o raciocínio. Acho que pode, mas tem que ficar de olho na pressão. Ele pode fazer hipotensão. E não é só isso. A gente viu que o nitrato, ele pode gerar disfunção endotelial, né? Ele aumenta os radicais superóxido. Então, ele tem essa chance de fazer disfunção endotelial a médio e longo prazo. Lembre que o paciente coronariopata é um paciente que ele já tem disfunção endotelial, ele tem doença de vaso, né? Então, disfunção endotelial é bem o que ele tem para dar e vender. E uma dessas medicações, que é o nitrato, pode piorar essa disfunção. A gente acaba usando muito na prática porque ele é acessível, né? E porque tratar paciente com DAC não é fácil. O paciente, a gente acaba muitas vezes usando vários deles e o paciente está com sintoma. Mas, enfim, ele é uma ferramenta que a gente pode usar, mas não seria a minha primeira opção aqui, de forma nenhuma, tá? Tanto pela hipotensão como pela disfunção endotelial que ele pode causar. Então, a gente não vai demonizar o nitrato, até porque tem pacientes que só compensam com ele. Mas se eu tenho outra coisa que eu posso utilizar, né? E a gente consegue entender que, nesse caso, a trimetazidina, ela vai me ajudar, né? Então, seria ela. Então, as opções seriam nitrato de manutenção, como eu falei para vocês, pela acessibilidade, uma questão de custo, e a trimetazidina, que a posologia é 35 miligramas de 12 em 12 horas, tem um custo aproximado de R$50 a R$70. Isso eu vi semestre passado, tá? Teve aumento de medicação agora, deve estar um pouquinho a mais aí, alguns % a mais, mas está nessa ordem de grandeza, certo? Agora, continuando com esse paciente. Se esse paciente retornasse em um mês, né? Peraí, Cate, lembra da minha pergunta, Cate. Qual é a sua pergunta, Jesus? Se perdeu no chat. Faz aí, Cate, do nitrato. Bora atrás da pergunta de Cate. Depois me explica isso de doses assimétricas do nitrato. Pronto. Bora isso, antes da gente ver isso aqui. Ok. Alguém pode me ajudar a explicar a Cate? Quem lembra disso? Por que o nitrato de manutenção a gente usa doses assimétricas? É questão da tolerância, eu acho, né? A partir a de um tempo tolerância. ele para de fazer defeito. Pronto. Para evitar taquifilaxia, porque para de fazer efeito. E quem lembra por que para de fazer efeito e por que faz taquifilaxia? Se a gente usar certinho. Bora lembrar? O nitrato é uma prodroga. Ele tem que ser convertido em óxido nítrico. Para ser convertido em óxido nítrico, ele utiliza os radicais sulfidrila, certo? Vitória está lembrando aí, ó. E aí, o que ocorre? Eu preciso ter um tempo sem medicação para ter reposição dos radicais sulfidrila. Se eu uso o nitrato em horários simétricos, por exemplo, de 8 em 8 horas certinho, em 48 horas eu já não tenho mais efeito da medicação, já consumi os radicais sulfidrila todos. Então, eu preciso deixar em torno de 8, 10 horas. Então, se a gente vai usar 3 vezes ao dia, a gente usa, por exemplo, 8 da manhã, meio-dia, 4 da tarde. E aí normalmente esse horário que a gente deixa assim, a medicação é de noite, né? Porque a gente parte do pressuposto que o paciente vai dormir, então ele consome menos, né? Tem menor consumo cardíaco durante a noite. Então, a gente precisa deixar em torno de 8 horas do dia livre de medicação para poder ter a reposição desses radicais sulfidrila para quando chegar o nitrato, usar o radical sulfidrila e gerar óxido nítrico. Ficou? Beleza? Pronto. Agora, vamos voltar aqui. Então, esse mesmo paciente, tá? Nada, Cátia. Esse mesmo paciente. Caso esse paciente retornasse em um mês em uso de AS, né? Lembram que na primeira consulta a gente otimizou as doses. AS, enalapril de 40 miligramas,
carvedilol 25 de 12 em 12, atorvastatina de 40, amlodipino de 5. Mas na hora de eu examinar esse paciente, olha como estão os dados vitais. Pressão em torno de 12 por 8, beleza. Frequência cardíaca de 88. Mantendo pré-cardialgia, qual seria a conduta farmacológica? Pronto, aí tá certo. Aí sim entra a ivabradina. Agora sim, ivabradina, exatamente. Por quê? Porque eu cheguei na minha dose máxima de beta-bloqueador. Então, eu não tenho como baixar essa frequência com beta-bloqueador, tá? Então, aí eu vou usar a ivabradina, porque o mecanismo antianginoso da ivabradina é justamente pelo controle da frequência cardíaca. Porque na hora que baixa a frequência cardíaca, eu reduzo o consumo. Então, gente, vocês estão ótimos, viu? Sinceramente, estão ótimos mesmo. Não tenho nem o que dizer. Então, veja que aqui é o paciente que está com angina com frequência cardíaca fora da meta. Aí entra a ivabradina, que a gente tem o Procoralan, que temos comprimidos de 5 miligramas e de 7,5, com posologia de 2,5 de 12 em 12, eu posso ir aumentando, 5 de 12 em 12, 7,5 de 12 em 12. Ok? Deixa eu só botar o chat para cá. Aí sim entraria a ivabradina, que ela é mais cara do que a trimetazidina, varia aqui em torno de 130 a 160 reais, é a ordem de grandeza, tá? E deve ter tido algum ajuste agora com esse aumento de medicação. Conseguiram entender? Então, assim, eu botei o mesmo paciente com dados vitais diferentes, porque a gente precisa saber, né? Então, paciente com DAC, terapia, otimiza a terapia. Tá com dor, primeira coisa que eu olho, tá com terapia otimizada? Tá. E tá com dor? Olha para o duplo produto. Se for pressão mais alta, qual é a minha droga de escolha? Bora? BCC de hidropiridínico, tá? Se for com a frequência cardíaca mais alta, a gente viu agora, ivabradina. Se tiver com os parâmetros hemodinâmicos compensados, seria trimetazidina. E a gente tem como quarta opção o nitrato, que a gente sabe que pode gerar a longo prazo disfunção endotelial, mas entra como uma possibilidade de droga antianginosa a ser associada, né? Tendo cuidado sempre com hipotensão. Oi, Samantha. Ivabradina tem a mesma indicação na insuficiência cardíaca, né? Sim, a ivabradina tem a mesma indicação na insuficiência cardíaca também, ajuda. Agora, lá vem Yuri, falando de cirurgia. Qual a indicação da cardiomiectomia transvalvar aórtica? Meu filho, só Luiz Cláudio. Só Luiz Cláudio. Agora, você pega a pró de farmacologia, que é endocrinologista, e me pergunta um negócio desse. Vamos anotar isso aí, que eu quero saber também. Certo? Não sei lhe responder isso. Agora, você vai me responder. Você, depois eu vou até anotar esse negócio que você perguntou, para a gente pesquisar e a gente aprender. Ok? Estão me mandando ir dormir aqui, viu, Yuri? Está sofrendo bullying. Ok. E tem um povo botando interrogação aqui. Ninguém sabe esse negócio, pelo visto. Se alguém souber responder, gentileza botar aqui no chat ou falar. Espera aí, me deem um minutinho só. Vou pegar aqui o PET, porque o PET fica aqui, ó, querendo subir onde eu tô. Estava aqui arranhando. Tá, então vamos embora? Bora continuar? Bora em frente. João, esse não é o tratamento que tira um pedaço do miocárdio para diminuir a força de contração? 7 horas da noite, né? Vamos focar na farmacologia, né? João vai fazer toda uma análise, João e Yuri vão fazer toda uma análise e vão trazer para a gente na próxima aula. Eu vou cobrar, viu? Que eu vou anotar aqui.
Bora, mas calma. Bora focar na farmácia, mas calma que não vai... a gente não tem muitas outras coisas, porque vocês estão sabendo tudo. Vocês estão sabendo tudo que vocês tiveram uma prova de farmacologia boa lá no 6º semestre. Aí vocês estão, ó, sabendo tudo. Ah, não é possível. Aqui passou? Oh, meu Deus. Eu já botei o negócio, tinha que fazer a animação. Tinha que fazer a animação e não botei a animação correta aqui. Paciente usuário, bora aqui. Paciente usuário de cocaína pode usar beta-bloqueador? Não, João. Por quê? Pode dar espasmo coronariano, tem que ficar, eu acho. Porque gera espasmo coronariano. Vamos lembrar como é que isso acontece? A cocaína atua nos receptores alfa, certo? Quando eu uso beta-bloqueador, eu tenho uma maior exposição dos meus receptores alfa. E aí, quando eu uso, se o paciente usa a cocaína, ele vai ter hiperexpressão de receptor alfa, a cocaína atua no receptor alfa, então ele pode fazer elevação de pressão, angina, espasmo coronariano, por causa disso. É o mesmo raciocínio do feocromocitoma. Paciente com feocromocitoma, né, que é uma causa de hipertensão secundária, a gente tem que preparar esse paciente para a cirurgia e o uso do beta-bloqueador ele só pode ser feito depois de fazer o alfa-bloqueio periférico. Então, a gente faz todo um preparo para paciente de feocromocitoma e não usa beta-bloqueador se não estiver fazendo bloqueio alfa. Então, paciente que tem doença arterial coronariana e que usa cocaína, a gente não pode usar beta-bloqueador para ele, mesmo sabendo que esse paciente reduziria a mortalidade usando o beta-bloqueador. A gente teria que usar, ó, o primo pobre, que é o BCC não de hidropiridínico, ok? Em substituição. Seria uma substituição para conseguir fazer efeito inotrópico negativo, né? O efeito cronotrópico inotrópico reduzindo o consumo. Tem impacto na mortalidade, esse paciente vai morrer menos porque está usando um BCC não de hidropiridínico. Não tem impacto na mortalidade, ele não vai morrer menos, mas ele tem um efeito antianginoso da medicação, então ele pode ter benefício com isso, tá? E vamos ver aqui, cadê o que fazer com o paciente coronariopata que tem indicação de beta-bloqueador e é usuário de cocaína? Não ficou configurado, né? Era para esse final sair depois, mas enfim, bora em frente. Então, bora aqui ver esse caso clínico. Uma mulher de 59 anos, obesa, que compareceu à consulta para trazer exames solicitados por clínico, refere que o laboratório onde fez esses exames informou que um exame não conseguiu ser realizado e que não foi por causa de ausência de jejum, mas por um problema no sangue que estava esbranquiçado. Refere um passado de colesterol alterado há cerca de 3, 4 anos, mas que controlou com dieta, tendo feito uso de uma estatina, que não lembra nem nome nem dose, por uns 4 meses, e aí resolveu suspender. Refere que surgiram lesões amareladas ao redor dos olhos há uns 7 meses, mas que ainda não procurou dermato, é ele mesmo. Sedentária, com excesso de carboidrato nas refeições, hipertensa, usa losartana, hidrocloro, diabética, usa metformina, tem um antecedente familiar aqui de nada importante. Trouxe esses exames para a gente, né? Transaminases alteradas, uma gama-GT alterada, fez um TOTG, em jejum 115, 2 horas 232, tem uma glicada alta de 8, né? Função renal, eletrólitos ok, tem um colesterol de 260, o total, um HDL de 30, um não HDL de 230, um triglicérides de 600, o exame que ela não conseguiu fazer foi o LDL calculado, que a gente calcula, mas existe o LDL dosado, tá? Então, ela deve ter feito aqui para trazer esse resultado. Um LDL de 166. Exatamente, Gustavo. O doutor Asmari dizia, paciente obesa. Exatamente, aquele fofo. Muito, muito bem lembrado desse ser de luz.
Vambora aqui. Então, paciente tem indicação de hipolipemiante? Tem indicação de hipolipemiante, fibrato e ou estatina? Bernardo quer botar os dois, Mari quer botar os dois, todo mundo quer botar os dois. Por que tem indicação de fibrato? Lá vem João. João, foque aqui na diretriz, depois a gente conversa, viu? Fibrato de 600, ok. Qual é a indicação de fibrato, porque o triglicéride está de 600? Qual é a indicação de fibrato, triglicérides acima de 500, pelo risco de pancreatite? Beleza. Qual é a meta de estatina desse indivíduo, dessa criatura? Menor que 50, B, por quê? Menor que 50, ela é muito alto risco? Eu acreditei que ela fosse por conta do histórico familiar, ela também é uma paciente que é diabética, aí eu acabei considerando que ela fosse de muito alto. Ó, muito alto, normalmente, é a prevenção secundária, tá? Eu acho mais provável ela ser alto, mas a gente vai chegar lá. Mas muito alto é se ela tivesse tido um AVC, ou um infarto, ou tem coronariopatia, né? Ela tem angina, mostrando que ela tem doença coronariana, tá? Ok, então como saber o alvo de LDL? Vamos fazer isso com esse paciente, calculadora de risco cardiovascular. Então, essa calculadora ela é gratuita tanto para iPhone quanto para Android, sei lá o que mais, né? Então, calculadora para estratificação de risco cardiovascular, vamos fazer a desse paciente, né? Então, qual é a primeira coisa que ele pergunta? Tem doença aterosclerótica, coronária, cerebrovascular, vascular periférica, com ou sem eventos clínicos ou uma obstrução maior ou igual que 50% em qualquer território? Não, não tem. Ok, então aí ele segue, tá? É portador de diabetes tipo 1 ou tipo 2? Sim, né? Beleza. Ok, aí ele vem para os estratificadores de risco. O que são os estratificadores de risco? Por que isso? Porque antigamente todo diabético era alto risco e hoje não é mais. Por incrível que pareça, existe diabético de baixo e de moderado risco, creiam, tá? Se o paciente for jovem e tiver pouco tempo de diabetes, menos do que 10 anos, ele pode ser um baixo ou intermediário risco. Por isso que tem estratificadores de risco, que são esses todos. Então, o nosso paciente é um paciente que já é mais idoso, né? Então, deixa eu só lembrar qual era a idade desse paciente, só para a gente lembrar aqui. Uma mulher de 59 anos. Então, ela entra nos estratificadores de risco aqui, né? Mulher de 59 anos. Então, ela é considerada como um alto risco. Se ela é alto risco, LDL menor que 70. Tá? Então, a gente vai usar uma estatina que conseguisse alcançar um LDL menor do que 70. E para a glicemia? Lembra, a gente vai ter aula disso, né? Mas a gente sempre se pergunta, tem insulinopenia, tem resistência insulínica, é de alto risco cardiovascular? Eu acho que eu vou até deixar isso para a aula de diabetes, tá? Porque hoje está muita coisa, muita coisa. Seriam algumas possibilidades para a gente usar, mas eu não vou entrar nesse mérito hoje, não, porque a gente vai sair do foco um pouco, tá? Depois a gente vai ter bastante caso em diabetes. Deixa eu só perguntar uma coisa a vocês. Essa paciente tinha indicação de TOTG? Não tinha indicação de TOTG, tá? Isso é um crime. E isso, infelizmente, a gente vê muito, né? Paciente com diabetes já diagnosticado, que alguém vai lá e pede uma curva glicêmica. Então, o paciente tinha indicação de fazer um pós-prandial, mas não TOTG. TOTG é teste de diagnóstico. Pronto. Pois é, também acho. Uma sujeira ficar botando o povo para fazer TOTG, né? É horrível o TOTG. Horrível. O povo pede do nada TOTG, do nada. Um bocado de TOTG desnecessário. Mas, enfim.
Bora. Esse é o último caso clínico. Respira, oxigena e vamos embora. Então, paciente masculino, 65 anos, com dispneia aos esforços habituais, que melhora com o repouso. Refere dispneia paroxística noturna e passado de AVE. Tabagista diabético, ao exame, pressão de 150/90, frequência respiratória 88, a frequência cardíaca 88, frequência respiratória 20. No exame físico, né? Presença de B3, estertores crepitantes em bases, edema de membros inferiores. O único exame que trouxe foi uma ureia, uma creatinina com clearance de 48, calculado pelo CKD-EPI. Ok, conduta. Diga, João. Quais são os medicamentos que você quer botar? Ele tem, parece que um diagnóstico de IC, né? De insuficiência cardíaca pelo Framingham. Mas eu não sei se ele é ICFE ou se tem fração de ejeção preservada. Mas, de todo jeito, seria o medicamento para DAC. E aí Peraí, é o que para o João DAC botou não, ali. para IC. Para IC. Para Isso, pra IC. IC. Mas é isso, na verdade, professora. A gente precisaria confirmar se ele é ICFE ou ICFEP antes, né? Com Porque certeza. senão Eu teria que fazer. reduz Por quê? Porque mortalidade. senão o quê? Diga. É porque não existe tratamento que reduza a mortalidade na ICFEP, só sintomatologia. Gente, vocês são orgulhos, viu? Ave Maria, vocês são muitos fofos. Não precisam de mim mais, não. Vou dizer que pode suspender esse curso de farmácia. Ninguém precisa mais de mim aqui. O do 6 foi muito bom, Pro. Todo mundo brocando aqui, gente. É isso mesmo. João está dizendo o seguinte: não existe um tratamento bem documentado para insuficiência cardíaca quando a fração de ejeção ela é preservada, né? A gente tem as medicações da fração, quando eu tenho o paciente com fração de ejeção reduzida. Então, para a farmaco, é muito mais interessante a gente botar um paciente com fração de ejeção reduzida, né? Para a gente poder elocubrar aqui o que a gente poderia fazer. E a Alexandre botou um negócio ali no chat que eu vou querer que daqui a pouco você me lembre disso, tá? Mas vamos voltar aqui. Também amo vocês. Duvido que tenha gente de outras faculdades brocando desse jeito. Não acho, não. Vocês são diferenciados, viu? Bora lá. Então, só para relembrar, né? As classes funcionais, a gente botaria esse paciente aí como que classe funcional, de acordo com a manifestação? Valha-me Deus. Bora voltar aqui para vocês verem e me responder esse negócio direito? João, dispneia paroxística noturna, antigamente era diagnóstico fechado de classe funcional 4. Lembra que deixou de ser? Deixou de ser. Né? Antigamente era assim, o paciente tem dispneia paroxística noturna, ela é igual à classe funcional 4. Hoje em dia mais não. Então, a gente vai pelo nível de esforço, pelo nível de dispneia, a que nível de esforço, né? A que nível de limitação esse paciente tem. Então, acho que ele fica na classe funcional 2, né, não? Esforços habituais? Concordam? Dormiram? Sim, concordam. Pronto, muito bem. Agora, ó, só para lembrar que às vezes confunde, né? Não confundir classe funcional com estágio, apesar de que vocês estão num nível tão alto que eu acho que ninguém vai confundir. Eu trouxe esse lembrete aqui, né? Para a gente lembrar que é diferente. Classe funcional é uma coisa, estágio de insuficiência cardíaca é outra coisa, né? Estágio A, aquele paciente que tem um risco de desenvolver insuficiência cardíaca de acordo com a presença de fatores de risco, mas não tem doença estrutural, né? Estágio B, aquele paciente que tem doença cardíaca presente, estruturalmente falando, mas não tem sintomas de insuficiência cardíaca. C, quando ele já tem sintomas,
ou já teve sintomas e está compensado agora, né, de insuficiência cardíaca, e D, o paciente que é refratário ao tratamento. Ok, então a gente ficaria na classe funcional 2, o que é que vocês querem botar para essa criatura? Não sei se é a conduta mais adequada, mas mas o que eu vejo fale. na enfermaria, é que quando o paciente chega assim, sem investigação adequada, se é com fração de ejeção reduzida ou com fração de ejeção normal, e é demasiado, o que normalmente o pessoal faz é botar um furo para dar uma secada nele, até pensando em introduzir beta-block no futuro, e fazer algum IECA-BRA, já pensando nessa pressão aí, não necessariamente para IC, porque a gente sabe que IC com fração de ejeção preservada não tem tratamento assim de escolha. Mas se pá, colocar um IECA ou um BRA, propiciando principalmente um IECA, porque realmente reduz mortalidade na IC, é a droga de escolha, um afuro e encaminhar para o eco. Aí, quando ele voltar do eco, aí a gente já tem uma noção melhor do que fazer. Pelo menos na enfermaria a conduta seria essa. Não sei se está certo. Não, tá certo, o raciocínio está correto, né? Partindo do pressuposto que tem a fração de ejeção reduzida, que foi o que eu falei, né, no slide anterior. Vamos partir do pressuposto que a fração de ejeção seja reduzida, porque fica mais rico para a gente discutir, né, do ponto de vista da farmácia. Aí, o que que a gente colocaria? Aí, você falou um diurético, porque ele está sintomático, beleza, né? A gente colocaria as drogas que reduzem mortalidade, né, já comprovadamente, que é o inibidor de ECA, o beta-bloqueador, a espironolactona, o antagonista de aldosterona, que são as 3 drogas que reduzem mortalidade, propriamente dito, tá? Os meninos colocaram aqui, vamos botar um AS. Por que a gente tem que botar AS? Eu concordo, mas por que tem que botar AS? Porque ele teve um AVE, e então é AS e mais quem? Partindo do pressuposto que seja o mais comum, aterotrombótico. Clopidogrel não. AS e estatina, né? Partindo do pressuposto que seja aterotrombótico, o mais comum, ele teria que usar uma AS, uma estatina pelo AVE, prevenção secundária, beleza. Agora, vamos voltar para a insuficiência cardíaca, ok? Então, vamos colocar aqui para a gente organizar o cérebro, que a gente está falando várias coisas aqui. A gente volta já já para fazer a prescrição dele, mas vamos refletir juntos aqui. Então, as classes funcionais 2, 3 e 4, a gente sabe que entram essas 3 classes de drogas, né? A classe funcional 1 é onde se tem um questionamento maior, se essas classes de drogas trariam o nível de evidência é menor, mas acaba que a tendência é usar. Inclusive, antigamente, não se mantinha o antagonista de aldosterona quando o paciente entrava na fase assintomática, na fase... Peraí, viu, Mari, que a gente fala isso? Na fase assintomática, tá? E hoje há uma tendência a se manter. Então, o paciente que abriu o quadro clínico, você está tratando e ele ficou sem sintoma, a gente parte do pressuposto que ele está usando antagonista da aldosterona deixa, né? Então, essas seriam as drogas principais de redução de mortalidade, né? Inibidor de ECA, beta-bloqueador, antagonista da aldosterona. Diurético entra em qualquer fase, né? Ele vai entrar em qualquer fase dessas, basta o paciente ter sintoma, ter manifestação de congestão, e a gente vai discutir agora esses tópicos aqui. Então, diurético entra em qualquer faixa como redução de sintoma. Paciente com congestão, ele usa diurético. Beleza. Diurético reduz mortalidade? Não reduz mortalidade. Ok. Digoxina entra quando? Ou pode entrar quando? Fração de ejeção menor que 45%, com sintomas de baixo débito, né? Exatamente. Então, paciente com fração de ejeção abaixo de 45%, com sintomas de baixo débito, eu posso usar digoxina, com todas aquelas ressalvas que a gente já conhece, né? Do risco de intoxicação digitálica. Beleza. Nitrato e hidralazina entra em que situações?
Contraindicação ao inibidor de ECA por insuficiência renal. Isso, então, exatamente, escreveram tudo bonitinho. Então, paciente que tem a insuficiência renal e dessa forma tem a contraindicação ao inibidor de ECA, e se é contraindicação ao IECA, é ao BRA também. Então, em substituição ao IECA/BRA, em pacientes com insuficiência renal, beleza. O nível de evidência é maior nas classes funcionais 2, 3 e 4, né, do que na 1, beleza. Ou nos pacientes afrodescendentes, ok? Aí é vários Is. Ele tem que ser afrodescendente e sintomático a despeito da terapia otimizada e classes funcionais 3 e 4. Afrodescendente na classe funcional 3 e 4, sintomático a despeito da terapia otimizada, eu posso associar hidralazina e nitrato. Sacubitril valsartana, que é inibidor, né, do receptor da renina, inibidor do receptor da neprilisina e da angiotensina. Cati, é agora que a gente vai falar do entresto, né? Então, o Cati está perguntando aqui, se eu já estiver usando, por exemplo, para o paciente vabradina, nitrato, digoxina, e for colocar o entresto, não precisa tirar nada, não é isso? Pronto, eu só preciso tirar exatamente o que estão colocando aqui no chat, na verdade, a indicação do entresto, que é a sacubitril valsartana, é em substituição ao IECA, naqueles pacientes que se mantêm sintomáticos, né? Então, se o paciente está usando IECA ou BRA e está se mantendo sintomático, eu tiro e boto o entresto. Então, a gente substitui nesse sentido. Mas, assim, as outras terapias não preciso tirar nada para botar entresto. Seria a substituição. Estou perguntando se essas outras drogas substituem algo ou só associa. Não, só associa. E haja medicação. É a polifarmácia, né? Então, sacubitril valsartana entra como substituição ao IECA ou BRA naqueles pacientes que se mantêm sintomáticos a despeito da terapia otimizada. Sacubitril também causa tosse seca. Bernardo, olhe, tosse seca. Você me pegou agora. Eu creio que não, viu? Eu creio que não. Apesar da gente saber que o BRA raramente pode dar tosse seca, não creio que essa seja uma estatística preocupante, não, tá? Não creio mesmo, não creio mesmo. Peraí. Tem outra pergunta aqui, mas já tem outra embaixo, então. Aqui. Ai, meu Deus, subiu demais. Deixa eu aumentar aqui para eu poder ler esse negócio, depois eu diminuo, porque não estou conseguindo botar. Tenho visto o entresto ganhar espaço como droga de primeira linha no lugar do IECA ou BRA. Se tiver condições financeiras, tem respaldo essa conduta. Essa é uma conduta muito particular, porque, assim, a princípio a diretriz não coloca, mas eu também tenho visto como colegas fazendo isso, né? Então, eu creio que isso pode ser uma tendência no futuro. Hoje ainda não tem respaldo, não está ainda em bula, mas eu também tenho visto, né? Pessoas fazendo isso. Então, tem que ser especialista, tem que ter muito cuidado, tem que ter muita experiência para fazer isso. Mas respondi a pergunta, então, assim, a diretriz não orienta, mas eu vejo colegas fazendo. Creio que isso é uma tendência, pode ser uma tendência para o futuro, mas no momento ainda não está estabelecido isso, tá? A senhora repete as indicações de sacubitril valsartana em substituição ao IECA e ao BRA naqueles pacientes que se mantêm sintomáticos. E o inibidor do SGLT2? Fofíssimo. Inibidor do SGLT2, que chegando, uma medicação que chegou para tratar diabetes, né? A gente viu ele, né, no 6º semestre, vai ver ele de novo aqui, que é uma medicação que promove glicosúria, ela faz o bloqueio do SGLT2, e o SGLT2 é um simporte sódio-glicose, então promove também natriurese, e tem diversos outros efeitos, além do controle glicêmico, que incluem redução de risco cardiovascular, redução de internação por insuficiência cardíaca, redução de mortalidade cardiovascular
e redução de progressão de doença renal, né? Vários efeitos extra, que hoje, paciente com diabetes, que tem insuficiência cardíaca, a gente não conta tempo, nem pensa em colocar, né? E hoje, na prática, o paciente tem insuficiência cardíaca, ele ganhou Vitória, daqui a pouco eu leio isso aí, tá? Que você escreveu. Hoje, o inibidor do SGLT2, o que está escrito certinho na diretriz, né? Que é para aqueles pacientes com ou sem diabetes, porque aqui a gente está falando de outras coisas, né? Eu falei que o diabético que tem insuficiência cardíaca, a gente nem pensa em não usar, coloca logo. Mas no paciente com insuficiência cardíaca e sem diabetes, né? O que está escrito na diretriz é que se o paciente se mantiver sintomático a despeito da terapia otimizada, ele deve utilizar e deve associar o inibidor do SGLT2. Isso é o que está escrito na diretriz, a tendência de todos nós é colocar desde sempre para esses pacientes, tá? Seria isso. Alguém levantou a mão, foi? Valha-me Deus, Vitória escreveu um negócio aqui que eu nunca disse isso não, Vi, pelo amor de Deus. Pro, eu tenho anotado aqui do sexto semestre, bora ver o que foi que você entendeu. Que o entresto pode ser substituído por digoxina ou hidralazina para pacientes que não podem pagar. Isso ainda se faz? Pronto, eu acho que eu entendi o que você quis dizer. Eu acho que eu entendi. Lembra que o entresto é o quê? O entresto é uma possibilidade de substituição ao IECA ou BRA quando o paciente está sintomático. Não é isso que a gente faz? O paciente está com sintoma, tira IECA, bota entresto. Pronto, acho que eu estou chegando lá onde você, o que você anotou, vamos entender. Então, assim, aqueles pacientes que não têm condição de fazer essa substituição, né, não é que a digoxina substitua isso, mas é que a digoxina é uma ferramenta barata que o paciente que tem sintoma, de repente eu posso fazê-lo melhorar. Ou a hidralazina com nitrato naquele afrodescendente, classe funcional 3 e 4, que está sintomático. Foi isso que eu acho que você entendeu, que você anotou, e agora você confundiu um pouco. Não é que possa substituir, é que são outras possibilidades para aqueles pacientes que se mantêm sintomáticos, né? Que são mais em conta, de repente. Eu acho que foi por isso que você anotou isso. Mas cuidado, porque não é exatamente isso aí que está escrito, tá? Ok, então o inibidor do SGLT2 custa quanto, mais ou menos? Um pouquinho mais, né? Na verdade, a empagliflozina, que foi o que foi comprovadamente associado com essas reduções, está em torno de R$180 a dose de 25, um pouquinho menos a dose de 10, né? Acho que é 160, por aí, a dose de 10. Mas é em torno disso, 160 a R$180. Ok, meninos? Então, era isso que eu queria trazer para vocês, desse manejo de doença cardiovascular. Então, a gente foca nas doenças cardiovasculares crônicas, porque tem um mundo de coisas, então a gente precisa, para a aula ficar, né, bem feita, a gente precisa dar um foco específico. E como a gente sabe que vocês têm SAMU também, vão ter outras oportunidades de pegar as doenças, né, na sua fase de agudização. Alguma dúvida, algum comentário, algo? Não? Todo mundo morto? Segunda-feira, 7h30, 7h30 da noite? Ô, Pro, eu tenho uma dúvida. Muito bom modelo de aula, viu, Pro? Tolerando esses casos clínicos. Que bom. O Pro, A ideia é essa. Diga, quem está falando? João. Oi, João. Qual João? João Vitor. Vixe. Tá. Farias. Sorriso, Pro. Sorriso. Tá. Certo. Minha dúvida é sobre pacientes que têm alto risco cardiovascular. Quando a gente pode indicar o AS com profilaxia primária? Pronto. Boa pergunta, boa pergunta. Na verdade, ótima pergunta, né? Gustavo fez uma pergunta no chat, daqui a pouco me lembra aí. Então, vamos embora lá. Hoje, o que é que a gente sabe? Né? Pacientes de muito alto risco cardiovascular, já está fechado que o AS vai entrar com profilaxia secundária.
Hoje, quando a gente fala em profilaxia primária, a tendência maior que se tem de estudos, inclusive, é quando esse paciente tem profilaxia primária e é diabético, né? É quando a gente tem mais evidências de quando a gente pode colocar. E nesses pacientes que são diabéticos e que são alto risco, que seriam os pacientes com uma tendência maior de doença cardiovascular para a gente fazer prevenção primária, a gente pode colocar apenas naqueles acima de 65 anos. Naqueles abaixo de 65 anos, nessa população que é considerada de maior risco para doença cardiovascular na prevenção primária, né, de acordo com todas as patologias que a gente tem, ainda assim, há uma tendência a se colocar naqueles acima de 65 anos. E olhe o termo que eu vou usar, eu posso colocar. O que significa que eu posso também não colocar. Antigamente, a gente usava muito mais AS do que o que a gente usa hoje, porque já foi visto que não é uma droga inócua, né? Tem efeitos adversos que, inclusive, em idosos, pode levar a óbito, né? Sangramento do trato gastrointestinal, hemorragia digestiva e tudo mais. Então, hoje, a profilaxia primária, ela se enquadra com uma força e nível de evidência maior para aqueles pacientes diabéticos de alto risco acima de 65 anos. Fora isso, o que também tem indicação de AS, que aí é uma outra coisa, mas os angiologistas também usam muito, não para essa finalidade nossa, mas por conta das pacientes com doença venosa periférica de grosso calibre. Eles também usam, tá? Podem usar nesse caso. Respondi a pergunta, ficou claro? Respondeu, eu tenho só outra dúvida aqui. Tá. Não sei se eu posso falar. Sobre paciente que tem DAC e tem insuficiência cardíaca, a diretriz, salvo engano, acho que você deveria manter a pressão diastólica acima de 70, certo? Mas, por exemplo, o paciente com insuficiência cardíaca que tem uma hipotensão, uma pressão 90/60 ou algo do tipo, como é que a gente faz para regular a pressão diastólica ficar acima e também reduzir mortalidade com IECA na insuficiência cardíaca? Pronto, aí vem a velha história do lençol curto, né? Que é a grande dificuldade da insuficiência cardíaca, é exatamente essa. Porque a gente usa, por exemplo, diurético para melhorar o sintoma desse paciente de congestão e o paciente faz hipotensão, faz disfunção renal. Então, é um verdadeiro jogo, meu filho, com essas medicações. E lhe digo, é muito mais fácil tratar insuficiência cardíaca no livro, na aula, do que na vida. Justamente porque é isso que acontece. Então, a gente tem essa grande dificuldade. Aí, o que a gente maneja na prática? Eu vejo se eu consigo reduzir um pouco a dose do diurético, para que essa pressão suba um pouquinho. Eu reduzo um pouco a dose dos antihipertensivos. Por isso que a gente fala dose máxima ou máxima tolerada. Porque quanto mais ele evolui em classe funcional, mais a pressão basal dele tende a ser menor. E quando esse paciente tem DAC, essa hipotensão pode fazer hipoperfusão miocárdica, né? Então, é uma grande dificuldade, mas a resposta é, eu vou jogar com essas medicações, tentando reduzir as drogas que têm efeito antihipertensivo, tentando reduzir diurético, para tentar manter uma pressão basal adequada. E a palavra é essa mesmo, tentar, porque nem sempre a gente consegue. Certo, obrigado. E tem algumas coisas aqui, sim, alguém me perguntou sobre... eu me perdi no chat aqui, viu? Que apareceu um monte de coisa seguida, eu boto a seta para cima e sobe muito. Vou falar algumas que eu me lembrei aqui, e o que eu não me lembrei, vocês me falam de novo, tá? Algumas coisas que eu estou lembrada que apareceram aqui. Então, uma coisa que apareceu aqui foi por que não usa SGLT2 em DM tipo 1. Então, quando os inibidores do SGLT2 surgiram, a gente tinha uma tendência a querer usar, inclusive no diabético tipo 1, crendo, né, que aquela promoção da glicosúria ia diminuir a variabilidade glicêmica, não tem interferência da reserva pancreática, então a gente acreditou que poderia ser algo útil. E foi visto que esses pacientes, eles têm um risco maior de cetoacidose diabética, inclusive uma cetoacidose com níveis glicêmicos não tão altos. Então, começou a aparecer cetoacidose diabética em pacientes com glicemia de 180, de 160, uns quadros estranhos, porque na hora em que eu tenho essa glicosúria, eu tenho uma promoção da produção de corpos cetônicos. Então, eu aumento a produção de corpos cetônicos, né? E eu tenho uma glicemia que não é tão alta, porque eu estou promovendo glicosúria. Então, tem toda uma perda de equilíbrio. Então, foi suspenso, né?
na verdade, nunca foi liberado. Algumas pessoas usavam off-label, né? E foi proscrito. Tem estudo com a dose da empagliflozina. Para vocês terem ideia, a dose da empagliflozina, os comprimidos são de 10 e de 25. Tem estudo com 2,5 para ver se algum dia libera isso para o DM1, mas é proscrito, não é liberado por conta desse risco de cetoacidose. Mais coisa que apareceu no chat aí que eu não vi, deixa eu tentar. Repete a indicação do inibidor do SGLT2, foi isso? Para o inibidor do SGLT2 pode ser usado junto com a espironolactona, não tem contraindicação, mas aí normalmente quando a gente está usando diurético, a gente usa a dose menor, que é a de 10 miligramas. O inibidor do SGLT2 também pode ser usado em pacientes com fração de ejeção preservada, tem um trabalho sobre isso interessante. Pro fala daquele caso, por que não usaríamos o clopidogrel? Pronto. Uma outra pendência que ficou foi esse último paciente que a gente viu, que era um paciente com insuficiência cardíaca que teve um AVC, né? E que a gente viu que por conta do AVC a gente usaria o AS e a estatina. Mari perguntou por que não usa clopidogrel. Mari, lembre que a dupla antiagregação plaquetária, ela tem um nível de evidência do ponto de vista de doença coronariana. A gente não faz dupla antiagregação após AVC, tá? Até existem algumas indicações que pode ser feito por no máximo 90 dias, mas não tem um nível de evidência bom, então na prática a gente não usa dupla antiagregação para doença cerebrovascular. A gente faz dupla antiagregação pós-infarto durante 1 ano, né? 1 ano pós-infarto, 1 ano pós-estente, a gente faz dupla antiagregação, mas doença cerebrovascular não tem essa evidência, não. Ficou algo que eu não respondi no chat? Proinibidor do SGLT2, isso eu já respondi. Deixa eu aumentar aqui o chat, porque aí eu consigo ver tudo. Pode ser usado com espironolactona, já respondemos. Repete a indicação do inibidor do SGLT2. Então, o inibidor do SGLT2 é a indicação formal naqueles pacientes com insuficiência cardíaca. São pacientes que estão em terapia otimizada, mantendo-se sintomáticos, associa o inibidor do SGLT2. A diretriz ainda traz dessa forma, mas eu disse a vocês que a nossa tendência hoje é usar o inibidor do SGLT2 desde cara, inclusive se o paciente for diabético, aí é que eu tenho um respaldo mesmo. Porque aqui, quando eu falo do paciente com insuficiência cardíaca, né, sintomático, é porque é diabético ou não, independente de ser diabético ou não. Pronto, Joana escreveu bonitinho aí o que eu respondi. Certíssimo. Deixa eu ver se ficou mais algo. Mais alguma coisa, meninos? Só uma dúvida. Na enfermaria, muitas vezes, com um paciente com IC que estava demasiado, eles seguravam a mão do beta-block e colocavam o primeiro furo para depois colocar o beta-block. Tem alguma indicação na prática de quando você vai perceber, não, esse edema aqui está mais leve, eu posso introduzir beta-block ou não? Eu preciso secar muito o paciente para introduzir, porque eu entendi o porquê, o motivo de você introduzir beta-block, mas eu não entendi esse ponto de corte, sabe? Diferença, Quando né? eu vou colocar. Normalmente, quando o paciente tem uma descompensação que justifica a internação, né, o nível de descompensação justifica ele estar internado para usar diurético venoso, isso significa que eu estou tendo uma complicação clínica dessa congestão, então eu preciso secar o paciente e botar o beta-bloqueador. Então, o paciente que interna por insuficiência cardíaca descompensada, a gente seca e bota o beta-bloqueador. Pode botar, inclusive, na mesma internação. Paciente ambulatorial que está melhor compensado, né, a princípio, pelo menos, se ele não tiver um grau de congestão, eu posso colocar o beta-bloqueador, inclusive posso colocar junto, começando com o diurético, tá? Então, isso depende muito do grau de descompensação que aquele paciente esteja. Se ele já internou descompensado, não tem nem conversa. Furosemida e logo em seguida beta-bloqueador. Secou um pouquinho o beta-bloqueador. Ambulatorialmente, que esse paciente teoricamente está melhor compensado, eu posso começar as duas coisas juntas. Ou posso começar com beta-bloqueador dose baixinha, peço para reavaliar com 1 semana. Isso a gente faz também. Faz muito, inclusive. Entendeu?
Pro, não entendi o mecanismo de ação do inibidor do SGLT2 na insuficiência cardíaca. Nanda, eu vou trazer bastante inibidor do SGLT2 na aula de diabetes. A gente vai conseguir aprofundar, tá? Mas, assim, só para você ter uma noção, né? Superficialmente falando, como a gente promove natriurese, né? Quando esse filtrado passa rico em sódio pela mácula densa, isso manda um sinal já para eu reduzir a reabsorção. O sistema renina-angiotensina-aldosterona, ele é como se fosse desligado por conta dessa urina rica em sódio. Esse é um dos mecanismos, a gente tem outros, né? A gente também tem, quando a gente promove essa natriurese, que eu tenho o estímulo à formação de corpos cetônicos, esses corpos cetônicos, eles, entre aspas, alimentam melhor as células cardíacas, alimentam melhor, entre aspas, as células renais, e por isso também melhora a contratilidade, melhora a vascularização renal. Tem uma outra teoria, tem várias teorias, tem a teoria também que por conta dessa natriurese, desse estímulo à produção de corpos cetônicos, eu tenho uma otimização da produção de eritropoetina, e aí eu tenho uma melhora do hematócrito, melhora da hemoglobina, melhora da oxigenação, melhora, portanto, da performance cardíaca. Então, tem várias teorias ao redor disso, tá? Mas a gente vai falar disso mais um pouquinho na aula de diabetes, que eu vou trazer os valores numéricos, inclusive, de redução de risco das duas principais drogas que a gente usa, né? A empagliflozina, falar também dos análogos do GLP-1, que também reduzem mortalidade cardiovascular, mas aí fica muita informação para hoje. A gente joga para a próxima aula. Acho que é melhor. Fechou, meninos? Deixa eu ver o chat se tem mais algo. Acho que fechamos, né? Então, de hoje a 15 é a aula 1 de diabetes. A gente vai ter 2 aulas de diabetes. A gente tem a aula 1 e depois a gente tem a aula 2, mas no meio do caminho vai ter a aula de sistema respiratório, que é a data que Maristela pode. Então, deem uma olhadinha na programação nova que eu coloquei hoje. Ainda coloquei o artigo como ajustado, modificado, alguma coisa assim, para vocês verem que teve modificação das datas dos temas. Então, beijos. Até de hoje a 15. Vou mandar para o SAP hoje o vídeo do Zoom. E assim que disponível, eu posto no AVA para os meninos que não puderam assistir. Tchau, tchau, meninos.